igreja. Então, que o Senhor nosso Deus, Ele continue sendo honrado, sendo glorificado através desta igreja viva, desta igreja atuante, desta igreja que tem feito toda uma diferença nesta cidade. Bom, quando foi nos feito o convite, pela pessoa do reverendo Jefferson, meus irmãos, eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Vou dizer aos irmãos por quê. Porque eu disse, meu Deus do céu, eu sei que é uma igreja como a igreja, ou parecida com a igreja de Antioquia, de acordo com Atos 13. É uma igreja que tem profetas, né, excelentes expositores das Sagradas Escrituras. É uma igreja que tem mestres, que tem um domínio espetacular das exposições bíblicas. E também fiquei preocupado porque eu disse, Senhor, eu jamais vou ter condições de chegar no meio dos doutores e expor as Sagradas Escrituras com tanta facilidade como eles têm. E também, eu sei que não é uma conferência missionária. É uma celebração ao Senhor nosso Deus pelos 67 anos de existência da igreja. Isso que eu vou levar, Senhor, para o teu povo. E aí, irmãos, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente fica consolado, o Senhor nos consola, o Senhor nos anima dizendo, é a minha palavra que tem que ser transmitida. Embora você use um testemunho, embora você conte um pouco da história, da sua realidade, embora você fale do seu trabalho no sertão, Eudo, mas a palavra de Deus tem que estar presente. Tem que ter como base as Sagradas Escrituras. Do contrário, não faz sentido. Por isso, irmãos, que ontem eu trouxe aqui uma mensagem. Antes da mensagem eu mostrei um pequeno vídeo com a voz dos irmãos da Igreja Presbiteriana em Guisteu. E por que eu fiz isso? E gostaria também de fazer hoje, mostrando um outro pequeno vídeo, eu acho que de 4 minutos. Porque essa igreja foi iniciativa desta igreja. Talvez você diga assim, não, mas por que você me coloca, se eu faço parte da igreja, e você me coloca como tendo participado da história da igreja em Desterro? Em conversa com alguns irmãos, me procuraram e disseram assim, olha, o meu filho esteve lá no primeiro avanço missionário, ou projeto missionário, como você queira aí pronunciar, na cidade de Desterro. Ou seja, vocês saíram, a uma distância, vocês deixaram o conforto de vocês, as casas de vocês, essa cidade maravilhosa. Eu não sei por que o povo chama o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa, porque cidade maravilhosa é aqui, Juiz de Fora. E vocês deixaram todo o conforto de vocês e foram a uma distância de 2.200, não sei, 2.300 quilômetros, gastando do seu dinheiro, investindo dos seus bens, e foram levar a mensagem de Deus a um povo carente, a um povo necessitado, a um povo que clamava pela palavra de Deus. Então eu já quero de antemão adiantar para os irmãos que hoje eu vou estar falando um pouco sobre a igreja no sertão paraibano. Então aquilo que eu vou falar você pode aplicar a qualquer sertão do estado do Nordeste. Dos 9 estados do Nordeste, você pode aplicar a qualquer sertão. É a mesma realidade. Se não for a mesma, mas é muito próximo, muito parecido. Por que eu digo isso? Porque eu fiz uma leitura recentemente de um livro chamado O Grito do Sertão.
Foi escrito por vários autores em comemoração aos 30 anos da JUVEP, Juventude Evangélica Paraibana, que tem desbravado os sertões dos estados do Nordeste. Então, eu também sou resultado, eu sou fruto de um trabalho missionário. Fui encontrado lá num sitinho chamado Sítio Panelas. O cara ia completar 17 anos, tinha 16 anos de idade, e alguém falou do evangelho para mim, por incrível que pareça, foram 2 mineiros. Projeto missionário da JUVEP, que vai gente de todos os estados do Brasil, e alguns projetos vai até gente do exterior. E ali uma jovem, que eu não lembro o nome dela, mas lembro o nome do senhor, cabelinho branco, pastor Eloy. Eu chamo ele, né? Eu chamo o pastor Eloy, eu não sei se ele gosta, se ele não gosta, mas ele já me atingiu aqui também, enfim, então, agora vai o troco. Eu chamo ele de velhão, com todo amor, com todo carinho. O velhão é uma bênção. Tá lá o pastor Rivaldo, né, que é pastor lá na segunda igreja, no sertão também da Paraíba, na cidade de Patos, e cidade do nosso irmão, doutor Wellington, que também foi parceiro, esteve conosco ali na história da igreja de Disteu. E eu sempre dizia para o pastor Rivaldo, quando conversávamos, ele dizia o pastor Eloy, eu dizia aquele velhão maravilhoso, né, a gente está sempre em comunicação, é uma bênção de Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus por isso, né? Bom, irmãos, eu quero, nesta noite, ler um texto em Mateus, embora seja um texto que é muito usado em conferências missionárias, mas é a palavra de Deus, ela pode ser pregada qualquer dia ou em qualquer ocasião. Então, eu vejo que é pertinente falar desse texto nesta noite. Então, Mateus, capítulo 9, o versículo 35 ao versículo 38. Vou fazer a leitura desse texto, irmãos. Nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gostaria de convidar você a curvar sua fronte para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. E eu rogo a Ti, ó meu Pai, que o Senhor nesta noite, só o Senhor, Teu Espírito Santo, é que tem o poder de atingir os corações com flechas de fogo. Eu não tenho, Deus, condições nenhuma para isso. Dependo do Senhor para falar aquelas palavras ou as palavras que pretendo falar nesta noite. Mas o Senhor pode atingir os corações que aqui se encontram. A Ti eu louvo por isso e a Ti rogo que o Senhor ministre aos nossos corações em nome de Cristo Jesus. Amém. Veja, irmãos, como eu disse para vocês, eu não quero fazer uma exegese do texto, mas se dermos uma olhada bem rápida no versículo 35, nós vamos ver aí que o evangelista Mateus, ele faz um resumo do ministério de Jesus. Ele mostra aí que Jesus pregava, que Jesus ensinava, que Jesus curava. Se olharmos para o versículo 36, nós vamos ver aí que o evangelista Mateus, ele descreve um quadro lamentável. Ele mostra como as pessoas viviam como quem não tinha pastor, mesmo tendo. Só que eram homens, líderes, que não estavam nem aí para as ovelhas perdidas, para as ovelhas de Cristo que se encontravam perdidas.
Então nós vemos neste versículo 36, este lamentável quadro de homens que não se preocupavam em glorificar, em exaltar o nome do Senhor, tendo um cuidado com as vidas que estavam sobre eles, os cuidados deles. Aí quando nós chegamos nestes versículos 37 e versículo 38, nós vemos aí uma descrição feita por Mateus, mostrando a própria fala de Jesus. Jesus falando do grande desafio. É claro que Jesus conhecia muito bem o contexto da época, e quando ele se expressa chamando o campo missionário, chamando o mundo de Seara, porque ele olhava para os campos e ele via aqueles campos com plantações de cereais, e aí ele pega aquilo ali e apresenta para os seus discípulos para que eles possam compreender com maior facilidade o desafio que era deles, o desafio que passou para aqueles que foram evangelizados por eles, que passou durante toda a história e que chegou até nós hoje como igreja de Cristo. E eu creio que o que esta igreja tem feito muito bem. E quando eu digo tem feito muito bem, não estou aqui simplesmente bajulando. Não, é claro que cada um sabe onde precisa melhorar. E é claro que nós, quando somos, de repente, elogiados, quando é feita alguma observação acerca da nossa pessoa ou do nosso trabalho, se nós estamos fazendo, nós glorificamos a Deus. E se não estivermos fazendo como deveríamos, nós nos envergonhamos, ficamos tristes com nós mesmos. Eu creio que não é o nosso caso nesta noite. Mas ali Jesus mostra para eles o grande desafio que eles têm. A seara é grande, ele diz. Jesus mostra para eles a necessidade da seara. Jesus diz para eles, está sem obreiros, está sem pastores, está sem homens, está sem pessoas que tenham aquele amor, aquela paixão pelas coisas do reino. Mas aí, se nós olharmos rapidinho para o capítulo 10, o versículo 16, nós vamos ver que Jesus também mostra, a palavra mostra, Jesus mostra para aqueles homens os obstáculos da seara, as dificuldades da seara. Eles iam ser enviados como quem estava sendo enviado para meio de lobos, para o meio de serpentes. Então seriam obstáculos que iriam vir e que não deveria parar eles na caminhada. E assim, irmãos, nós podemos ver, eu lendo esse texto, eu disse, Senhor, parece que esse texto foi escrito para a igreja no sertão. Mas claro que isso aqui se aplica a qualquer contexto. Seja uma cidade grande, uma igreja grande, seja num contexto de zona rural, numa pequena cidade, isso se aplica. Então, olhando para esse texto, eu pensei em pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema, a igreja de Cristo no sertão da Paraíba. E aí, para falar da igreja de Cristo no sertão da Paraíba e pegar partes deste texto e inserir no nosso contexto, claro que eu tenho que falar primeiro sobre os desafios da igreja no sertão. Nós temos vários desafios. Por exemplo, as pequenas cidades, elas caracterizam um grande desafio. Nós temos, hoje no sertão da Paraíba, são 83 pequenas cidades. A Paraíba tem 223 municípios. Então nós temos no sertão, nós temos 85 cidades. Desses 85, cerca de 85 municípios, nós temos aí cerca
de 73, 74 municípios com menos de 20 mil habitantes. Somente 8 municípios têm mais de 20 mil habitantes. E me parece que não há uma grande preocupação da própria igreja lá no sertão em entrar nas pequenas cidades, nas comunidades rurais. E nós estamos, irmãos, numa cidade com 8 mil habitantes, ou melhor, num município com 8 mil habitantes. Todo município. Então é um grande desafio plantar uma igreja, e principalmente igreja presbiteriana do Brasil. Mais à frente nós vamos dizer por que é realmente um grande desafio, em vista de termos vários obstáculos. A zona rural também ela caracteriza um grande desafio. Me parece que foi o missionário Ronaldo Lidório, a Juvep também, em um livro sobre oração, jejum, eles falam também sobre este desafio. São, irmãos, 10 mil comunidades rurais, assentamentos no sertão, isso, todo o sertão, não agora mais falando só de sertão da Paraíba, mas em todo o sertão do Nordeste. 10 mil assentamentos, ou seja, pequenos grupos, né, sítios com 4 famílias, com 3 famílias, com 10 famílias. E aí, irmãos, quando a gente vai ver, isso é um grande formigueiro. Não sei se os irmãos conhecem, né, esse contexto de falar de grande formigueiro, né? Muitas formigas saindo, ou muitas formigas numa só localidade. E isso é um enorme desafio. Eu gostaria de trazer aqui uma citação de um escritor do século XVII, Matt Henry. Ele comentando, irmãos, este versículo 35, versículo da nossa leitura, ele diz que Jesus visitou não apenas as cidades grandes e ricas, mas também as aldeias pobres e obscuras. Nelas ele pregou, nelas ele curou. A alma daqueles que são menos importantes no mundo são também preciosas para Cristo. Ele ainda continua, e devem ser também para nós, como as almas daqueles que são grandes personalidades. Esta igreja, vocês, têm nos ajudado no nosso grande desafio. Vocês têm contribuído com o nosso grande desafio lá no sertão, as pequenas cidades. Por isto que eu digo, a minha visão não é plantar uma igreja, de repente, numa cidade com mais de 20 mil habitantes. A minha visão não é levar o evangelho onde já tem várias igrejas instaladas. A minha visão é levar o evangelho mesmo que eu não veja resultados financeiros, mesmo número de membros crescendo, mas a minha visão é levar o evangelho para as pequenas cidades do sertão. E eu espero que Deus me preserve, me conserve com esta visão. E que o nome dele seja glorificado. Porque, como diz esse comentarista que eu citei, os pobres, aqueles que estão nas pequenas cidades, aqueles que estão nas ruas, como esta igreja aqui, de Juiz de Fora, iniciou um lindo trabalho com pessoas de ruas. Eu vi isso lá no canal da igreja, no YouTube. Fiquei maravilhado. Acho que outro irmão me falou isso aqui. Não sei se foi ontem, já foi hoje. Fiquei maravilhado. Porque realmente é um povo difícil da igreja ter acesso. Muito difícil trabalhar. Então,
nós precisamos continuar levando a palavra de Deus a estes que caracterizam um grande, um enorme desafio. Bom, meus irmãos, podemos falar então que a igreja no sertão, ela tem os seus desafios, mas também ela enfrenta obstáculos. Por exemplo, o catolicismo. O catolicismo é um enorme obstáculo que tenta barrar, que tenta parar qualquer obreiro naquela região. Talvez você me chame de, sei lá, a expressão que você queira usar aí, de desanimado, de fraco, ou qualquer coisa assim parecida. Mas quantas vezes eu não fiquei desanimado onde eu estou? Na cidade que eu estou. Quantas vezes eu não fiquei para baixo? Quantas vezes eu não pensei em desistir e fazer como muitos já fizeram e tentar ganhar a vida, sei lá, vendendo banana na feira. Mas o Senhor sempre me animando por meio da sua palavra. Sempre me animando por meio da sua palavra. São obstáculos que você precisa vencer, Eudo. Muitos estão vencendo. Por que você não pode vencer? Muitos venceram. Era muito difícil no início. Lembro que conversei certa vez com um pastor, um senhor chamado Manuel Lourenço. Foi o primeiro pastor na região conhecida como Alto Sertão, porque lá tem o sertão e o Alto Sertão. As características são as mesmas. E esse pastor me parece que foi o primeiro pastor no Alto Sertão, e os desafios, mas também os obstáculos que aquele homem enfrentou naquela caminhada. Andava quilômetros para pregar a palavra de Deus. E lembro como hoje, quando ele chegou na minha casa, e conversando com os meus pais, e ele entregou um folheto da palavra, falando da palavra de Deus. E quando aquele homem saiu, o meu pai, ele pegou aquele folheto e me ensinando, ele disse: Frei Damião e Padre Cícero nos proíbe de receber esse povo. Portanto, nós não devemos considerar o que eles nos disseram. Talvez falar em Padre Cícero, Frei Damião, quem são eles? O Padre Cícero foi um padre que foi excomungado pela Igreja Católica, Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Mas um homem que fez o seu trabalho belíssimo, que o favorece até hoje. Depois de não sei quantos anos, as pessoas vão até o Juazeiro do Norte pagar suas promessas, porque o Padre Cícero até hoje ele está curando. Entendam, entre aspas. Nós não cremos em Deus morto. Mas eles continuam com a sua forte influência. O Frei Damião, que arrastou multidões no sertão. Se você colocar no YouTube, né, as missões do Frei Damião, você vai ver o Frei Damião arrastando multidões numa cidade lá próxima, a Desteu, chamada Taperoá, bem como em outras cidades do sertão da Paraíba. Então esses homens tiveram uma forte influência. E muita gente, até hoje, dá muito crédito a eles. Eu estive conversando com um senhor lá na cidade de Desterro, que ele foi discípulo de Frei Damião, ele acompanhou o Frei Damião nas suas missões. E ele disse que ele realizou muitos e muitos milagres, por isso que as pessoas, e eu evangelizando esse senhor, por isso que as pessoas, até hoje, elas não gostam tanto de crente. Imagine ele dizendo isso para mim, porque elas seguem Frei Damião, que foi praticamente Deus no sertão.
Enfrentamos o obstáculo, o catolicismo, a idolatria. É claro que hoje a cidade de Desterro, ela tem as portas abertas para nós, porque o projeto social que nós realizamos ali naquela cidade hoje com 130 e poucas crianças, né? A nossa meta para esse ano são 200 crianças carentes. Isso abriu as portas para nós entrarmos naquelas casas, falarmos do Evangelho, pregarmos a palavra de Deus. Mas também ainda temos essa dificuldade com algumas famílias que são bastante idólatras. A seca é outro obstáculo. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque hoje está chovendo bastante. Nós estamos aqui em Juiz de Fora e recebemos mensagens pelo WhatsApp, as pessoas mostrando, olha que bênção, está chovendo bastante. Que alegria para nós. É uma maravilha de Deus. Mas nós já tivemos grandes dificuldades com a seca, ao ponto de contribuir fortemente para fechar portas de igreja, para igrejas deixarem de ser igrejas e passarem a congregação. Estou me referindo a uma comunidade chamada São Gonçalo, que é distrito de uma cidade lá chamada Souza, fica próximo ao estado do Ceará. A igreja, ela voltou à congregação porque o sustento dos irmãos lá era plantio, eles trabalhavam com a plantação, a colheita de coco, vendiam bastante. E depois da seca, aquela igreja, ela caiu cada vez mais e hoje voltou a ser congregação porque a arrecadação é muito pouca. Bom, então, nós temos ainda outro obstáculo, a falta de recursos. Imagine aí, você evangeliza uma família, você como obreiro está lá todo contente, animado. Você diz, não, agora a coisa vai decolar, agora vai com mais de 1000 mesmo. Glória a Deus e aleluia, e aquela maravilha. Quando você menos imagina, a família diz, não, eu vou ter que viajar para o Rio de Janeiro, porque eu preciso tentar a vida lá. Tem um familiar meu lá, que já mora há muito tempo, e arrumou trabalho para mim. Eu vou e vou levar minha família. Vai morar numa favela, vai morar num lugar completamente com as suas enormes dificuldades e os seus grandes riscos, mas vai estar ganhando o seu dinheirinho. E aí a igreja perde uma família. Meus irmãos, para a gente alcançar uma família no sertão, é muita luta. É muito difícil. E aí quando uma família sai, o nosso coração fica partido, rasgado ao meio. Jovens que às vezes saem de lá e vão para João Pessoa, para estudar em João Pessoa. E aí o nosso coração fica partido, porque a gente sabe da luta que é para encontrar outra pessoa para Cristo, para colocar outro no lugar daquele. Então isso é um obstáculo que nós também enfrentamos. O neopentecostalismo. Por que ter medo de falar do neopentecostalismo? Não quero aqui atingir igreja A, igreja B. Não, mas o neopentecostalismo, ele tem influenciado e ele tem sido um obstáculo, porque as pessoas estão com suas televisões ligadas, assistindo lá o seu programa e são influenciadas por uma teologia barata, por uma teologia que não é uma teologia bíblica. E quando você chega com o Evangelho de Cristo para expor o plano de Deus para aquela pessoa, muitos dizem assim, não, eu já sigo fulano de tal, eu já sigo ciclano, inclusive eu mando uma oferta para ele, eu mando um dízimo para ele, eu sou membro da igreja dele, eu sou membro porque eu já sou cadastrado no site da igreja e já me tornei membro, recebi um certificado, um diploma, sei lá. E aí a pessoa diz, a igreja de vocês age diferente, a igreja de vocês nos consideram muitas das vezes como não sendo a igreja bíblica, porque nós pregamos a verdade, porque nós anunciamos Cristo. Então o neopentecostalismo tem influenciado muito nesse aspecto. E as pessoas olham para aqueles pastores como pastores que têm poder, como pastores que pedem
para eles pegarem um copo com água, botar ali no seu receptor, ou na mão mesmo, ali em direção à televisão, e aquela pessoa ora e a pessoa toma aquela água e ela fica curada. E nós sabemos que o Evangelho não é propriamente isso. Transformação de vida é mudança de caráter. É novidade de vida. É ser nova criatura, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então temos este obstáculo. Poderia ainda pontuar uma outra coisa, bem rapidinho. O preconceito. Por que não dizer o preconceito também? Por que não nomear o preconceito como um obstáculo que nós enfrentamos? Preconceito, não propriamente das grandes igrejas, das grandes cidades, mas preconceito, muitas das vezes, das próprias igrejas do nosso estado. Não vale a pena investir. Por que colocaram você para plantar uma igreja numa cidade que só tem uma rua? Estou me referindo a Desterro. Claro, não é verdade, Desterro não só tem uma rua. E até posso dizer que o centro é praticamente só uma rua, né? Mas tudo bem. Não vale a pena investir nesse lugar. Não vale a pena gastar dinheiro aqui. Não vale a pena, não dá certo. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Por que não investir? Algumas pessoas até dizem, não, nós estamos seguindo o modelo do apóstolo Paulo, os grandes centros. Mas já tem tantas igrejas nos grandes centros. Mas já tem tantas igrejas nas cidades, sei lá, com mais de 20 mil habitantes. Por que não pensar nas pequenas cidades e nas comunidades rurais? A foto daquele casal com os 2 filhinhos que apareceu no vídeo, eles tomam, conta de uma congregação num bairro que nós chamamos de Casinha. Meus irmãos, olha lá, é terrível. Esses dias, um barzinho que tem lá próximo da casa onde nós realizamos os cultos, o cara matou outro, deixou outro se arrastando. Uma semana depois, mataram outro. E uma irmãzinha da nossa igreja disse, eu não vou ficar aqui. Aí o pai dela disse, não, vamos alugar uma outra casa para você sair. Realmente não dá certo você ficar aí. O casal está lá. Estão lá. A família toda. Não moram lá, mas moram próximo, estão dando assistência àquele povo. O Eduardo, que é presbítero na igreja, a Tielma, o Vitor e o Estevão, que é o menorzinho. Depois que eu mostrei a foto deles, mostramos um outro círculo, nós trabalhamos muito assim também lá, mostramos um outro círculo com famílias. Nós iniciamos este ano um trabalho numa comunidade rural. Famílias carentes, pessoas que precisam do Evangelho. E a cada 15 dias nós vamos lá. Nas quebradas mesmo, irmão. Terrível para você chegar lá. Mas nós estamos indo. Porque nós entendemos que alguém um dia investiu na nossa vida. Que alguém um dia pensou na cidade de Desterro. E nós não estamos ali por acaso. Nós não cremos em acaso. Nós cremos na soberania, nós cremos na providência, nós cremos na vontade soberana de Deus para aquela cidade. Então, muita gente tem preconceito e não quer levar o Evangelho para aqueles que tanto precisam do Evangelho, que estão morrendo, que estão necessitando da graça de Deus. Bom, então nós falamos dos desafios, nós falamos dos obstáculos. Quero mencionar também as necessidades. O texto bíblico nos diz que Jesus diz, orem
Orem para que o Senhor, Ele mande trabalhadores. Então Jesus não está dizendo assim, ó, pega qualquer trabalhador aí. As empresas hoje, o que é que elas fazem? Elas selecionam os melhores. Se vai para uma entrevista, as empresas, elas não pegam os piores, elas pegam os melhores. Se é um concurso, é também os melhores, aqueles que são mais capacitados, aqueles que são mais preparados, são eles que alcançam. Mas para trabalhar na seara do Senhor, na obra do Senhor, não pode ser também qualquer um. Não pode ser uma pessoa que não seja crente. Não pode ser uma pessoa que não seja verdadeiramente servo do Senhor. E tem que ser pessoas designadas pelo próprio Senhor. Por isso que a recomendação de Jesus, registrada por Mateus. Orem para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Obreiros. Somos carentes de obreiros na nossa região. As igrejas têm poucos homens. Louvamos a Deus pela vida das mulheres. Oh, como elas são uma bênção do Senhor. Oh, como elas são maravilhas do Senhor na igreja. Mas falta muitos obreiros capacitados, homens, mulheres dispostas a trabalharem na obra do Senhor. E lá na nossa região, irmãos, o nosso maior drama não foi nem o financeiro. Não é que nós temos condições para nos manter como igreja no aspecto financeiro. Não temos. Mas a nossa maior dificuldade foi com homens, porque nós não tínhamos suficiente para ordená-los presbíteros, diáconos, para organizarmos a igreja. E sempre com muita seriedade cheguei para a executiva do presbitério, nosso presbitério, o presbitério oeste da Paraíba, e disse, vocês estão me pedindo 3 presbíteros, pelo menos 3 diáconos. Eu não tenho estes homens. Eu não quero colocar qualquer homem no momento. Eu quero colocar aqueles que eu penso que são aqueles que são chamados e preparados pelo Senhor para este momento. Ali a executiva analisou e disse, vamos seguir adiante. Vamos prosseguir com o projeto para a organização da igreja. Meu irmão, minha irmã, você que serve a Cristo, você que foi alcançado, você que foi alcançada pelo Evangelho, você que tem o poder de Deus na sua vida, você que tem o Espírito Santo, você que serve a Trindade Santa, não deixe ser um obreiro do Senhor. Está envolvido com as coisas do reino de Deus. E orem. Eu rogo a esta igreja, eu clamo a esta igreja, pois nas nossas orações nós temos orado por vocês, temos orado por essa necessidade nossa de homens, de obreiros naquela região. E eu clamo a vocês que em suas orações peçam a Deus também para que o Senhor levante obreiros ali naquela região e envie outros para nos ajudar no alcance daquelas pequenas cidades. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas com visão. Outra necessidade, podemos dizer, são parcerias. Louva a Deus pela boa, pela excelente parceria que essa igreja fez com a segunda igreja presbiteriana de Patos em 2009, quando o reverendo Eloy, com a sua corajosa esposa, Dona Marília, viajaram mais de 2.000 quilômetros de carro para a cidade de Desterro, e lá procuramos o pastor Rivaldo, costuramos uma parceria que tem dado certo demais. E depois que nos organizamos em igreja, a parceria continua com a igreja presbiteriana de Desterro. Então, louva a Deus por essa parceria.
Quantas pequenas igrejas ali não precisam, não necessitam de uma parceria para terem mais forças para prosseguir fazendo a obra do Senhor. Conseguimos uma outra bela parceria com uma ONG chamada Compassion do Brasil, que já há 30 anos, uma ONG americana que está há 30 anos no Brasil, e que tem nos dado um suporte. Nós temos realizado um trabalho com crianças carentes, como vocês viram também no pequeno vídeo que nós mostramos. Então, eu só tenho que glorificar a Deus pelo que Ele tem feito. Através da Igreja Presbiteriana de Desterro, sertão da Paraíba. E louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida desta igreja, que tem nos dado todo o suporte ali. O nosso irmão o presbítero Wellington, ele às vezes não gosta que a gente fale, mas não tem como não colocá-lo como um parceiro e um fortíssimo parceiro. Este homem, irmãos, o que ele tem feito para os obreiros do sertão, o que este homem tem feito, não somente investindo na vida de obreiros no sertão, mas também em construções de igrejas, templos. É motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Como nós não somos pentecostais, nem neopentecostais, a gente não fica o tempo todo, aleluia, glória a Deus, não. Mas se fôssemos pentecostais, certamente nós iríamos bradar agora com aleluia e glória a Deus. Não glorificando o homem, mas glorificando a Deus, porque Ele levanta pessoas com visão para que a obra do Senhor vá adiante. Então, meus irmãos, eu quero parar aqui. Mas parar dizendo para vocês aquilo que nesta noite eu fiz menção. A Igreja de Cristo do Sertão da Paraíba. Seus desafios. Pequenas cidades. Os sítios. O povo carente precisa de Jesus. Isso me corta o coração, me dói na alma, quando eu posso fazer mais e eu não consigo. E eu não quero muitas das vezes. Mas também falei sobre os obstáculos da Igreja de Cristo no sertão. Idolatria, neopentecostalismo, preconceito, e várias outras coisas. E finalizei mostrando para os irmãos as necessidades. Obreiros. Parcerias. Enfim. Que o Senhor nosso Deus, Ele seja, Ele como o Senhor da obra, como o Senhor da seara. Ele seja glorificado e Ele continue nos ajudando naquela região. Quero nesse momento passar a palavra, e sei que é uma noite de festa, de celebração ao Senhor nosso Deus, mas pedir também aquele que nesse momento for falar, não sei se o pastor Eloy, não sei se o reverendo Jefferson, orar por nós ali naquela região. Bom, irmãos, eu quero que todos nós ficamos impactados, com esse relato, do pastor Eudo a respeito das necessidades, de uma região tão carente do Brasil. E como ele disse, é a realidade de todas as igrejas ali no sertão. E igrejas nas cidades pequenas realmente não tem trabalho, ou se tem, às vezes não consegue sobreviver. E realmente aquela região, quem vai lá, quem já foi lá, o Abraão, cadê o Abraão? O Abraão não está aí não, né? Saiu, né? Arrumando o negócio ali atrás. E ele foi lá uma vez, o Marquinhos também, Marquinhos? E dá vontade de voltar, né? Dá vontade de voltar. Porque é uma coisa interessante, a primeira vez que eu fui lá em 2004, com a turma
da mocidade, quando começamos, né, o trabalho lá, aquilo vai entrando no coração da gente, né, uma vontade de estar ali, né, vendo aquele povo carente, um povo muito receptivo, um povo alegre, né, mesmo na maior dificuldade, né, estão ali recebendo a gente com muito carinho. Então aquilo sempre me marcou. E a igreja começou a investir ali no casal que estava lá antes do Eudo, quando o Eudo chegou lá em 2007, e a gente começou a igreja sempre tentando manter aquele trabalho, a gente sabe das dificuldades. A gente gostaria de participar com mais, né, mas nós temos muitos missionários, graças a Deus por isso, e a igreja tem mantido esses missionários, mas eu creio que uma palavra nessa noite tem que despertar o nosso coração. Tem que despertar o coração da igreja, né, para a oferta missionária de fé que nós damos, para ser fiel no seu dízimo, porque 10% dos dízimos da igreja é para a obra missionária. Né, quando a gente faz o levantamento dos dízimos, das ofertas, o primeiro dinheiro separado são dos missionários. A gente às vezes deixa de pagar alguns outros compromissos, mas os missionários, eles recebem, porque sabemos das dificuldades que eles enfrentam. E o único recurso, às vezes, que tem é o que chega lá. E se não chegar, vai complicar a vida deles. Então, irmãos, é um desafio muito grande, né, que nós temos recebido nessa noite, um desafio que vem de Deus. Né, no aniversário da igreja, né, a gente ser desafiado para isso. E a gente, quando vai naquela região, a gente vê a gratidão das pessoas com a igreja. Né, o Marquinhos sentiu isso lá. Né, pastor Jefferson, como é que eles são gratos. Agradece a gente por ter ido. Eu estava falando com o doutor Wellington um pouquinho ali. Quando nós chegamos em Desterro, na primeira vez, não tinha ninguém de igreja. Né? Tinha uma igreja Assembleia de Deus que tinha 30 anos lá, com 30 membros. Fechada, não se relacionava com ninguém. Aí nós fomos para as praças, né, os moços fazendo pantomima, fomos para as escolas fazer trabalho nas escolas. Né? Uma turma corajosa, guerreira. Então né? Nós somos desafiados para isso, né? E esse desafio, o pastor Eudo está ali nessa luta dele já há 10 anos ali na cidade. É uma cidade carente, difícil realmente de morar lá, que se você for para lá vai ser difícil, um calor doido, pouca água, mas a gente é desafiado. E eu gostaria que nessa noite a gente saísse daqui, né, com esse desafio no coração e o desejo de envolver mais ainda com a obra. Se envolva, vale a pena. O presbítero Wellington falou hoje à tarde aqui, às vezes a gente investe muito nas coisas que a gente vê. Né? Mas aí ele usou aquele texto lá de 2 Coríntios, é 2 Coríntios 4, né? Que o valor está nas coisas que nós não vemos. Então a gente investir naquilo que a gente não vê. Investir em vidas. Investir em transformação de vidas, coisas que a gente não vê. O que acontece lá, mas é investir no invisível. Né? Porque as coisas que a gente vê são passageiras. Aquelas que nós não vemos são eternas. Vamos investir na eternidade. Vamos investir nas coisas que vale a pena ser investidas. Em vidas que estão ali se doando. Né? Graças a Deus por isso. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar e estaremos encerrando o nosso culto. E convidamos você depois para se dirigir aqui para a nossa área de convivência. Teremos ali um momento, né, social, podemos conversar. Se você quiser conversar com o pastor Eudo, com o doutor Wellington, vocês serão muito bem-vindos. E saber mais informações. Mas eu oro a Deus para que nessa noite você saia daqui impactado com a palavra do Senhor. Vamos orar.